Um circo, a lona sobre o mundo, a vida sob a lona. Se o mundo fosse um circo, a vida teria uma grande chance de ser como um caloroso espetáculo, alquimia de bom humor e diversão. Dizem alguns que o circo é uma escola onde a gente sempre tem algo a aprender. Aí vem a pergunta: se o circo é uma escola e o mundo é um circo, o que foi que aprendemos em 2020? Eu pensava que eu já tinha aprendido tudo. Há muitos anos atrás, meu avô falou para mim: olha, você pode morrer com 80 anos e vai aprender muita coisa ainda. A gente morre aprendendo. É a única escola que você está sempre aprendendo, essa escola do mundo. Em 2020, quando ninguém esperava, o circo da vida entristeceu por causa de um vírus, um inimigo invisível que exigiu afastamento, pôs máscaras em nosso rosto e encheu as nossas mãos de álcool gel. Deixou todo mundo um pouco parecido, tanto os que têm muito quanto os que têm muito pouco. Experimentamos o que é ser vulnerável. Será que isso fez a gente aprender alguma coisa? Acho que aprendemos sim, ou pelo menos alguns aprenderam, quando saíram da individualização do seu sofrimento, da privação de movimentação, do medo efetivo e real do adoecimento, e abriram a janela de suas casas, de suas almas, para perceber que o sofrimento, quando ele é compartilhado com o outro, quando a gente o escuta, quando a gente torna isso uma experiência comum, não é só um princípio moral interessante de solidariedade que está em jogo, mas é um aprendizado de como isso é uma espécie de tratamento para o nosso mal-estar psíquico. Pode não parecer, mas esse mundo, metáfora de circo e escola, enfrentou 2020 com um garbo notável e, em certas situações, surpreendentemente feliz. Parece contraditório, não para esses jovens professores voluntários, artistas, educadores da Escola do Cerrado, que bem poderia se chamar palco invisível da dignidade. A gente vê que muitas vezes os direitos fundamentais, direito à moradia, à saúde, à segurança, à alimentação, ao lazer, eles são esquecidos quando se trata de pessoas em situação de rua, situação de vulnerabilidade. Então é aí que a gente entra, a gente tenta garantir os direitos que essas pessoas têm. De alguma maneira, a gente tenta devolver a dignidade delas. É triste, assim, a gente passar por isso, né? Por essa pandemia, por essa situação de tanta vulnerabilidade, de tanta questão social, mas é isso. Se eu puder fazer alguma coisa para ajudar, se eu puder fazer o meu melhor para ajudar, eu vou sair satisfeita dessa situação. O cotidiano circense exige treino, muito treino, para não errar a acrobacia, para não arriscar a vida de ninguém. Mas quando o palco é um hospital e o domador é um médico, a aventura da vida é outra, é pela sobrevivência. Eu tive Covid-19, um dos primeiros casos em Brasília, forma grave, peguei numa viagem ao exterior. A gente vê toda a vulnerabilidade, né, que o paciente vivencia no momento de uma doença mais grave, né? E você tem que confiar plenamente na equipe que está cuidando de você, nos seus colegas. E isso, para mim, foi uma experiência extremamente enriquecedora. Uma experiência marcante como essa, uma doença grave, traz várias coisas para a gente, né? Primeiro, mostra quão frágil, né, é o ser humano, né? Mas também sem pessimismo nenhum, né, com otimismo e com esperança, com fé em Deus. E isso traz pra gente, às vezes, até um conforto e não uma angústia, sabe? Quando março de 2020 chegou em Brasília, as ruas estavam quase vazias. Foi nesse período também que a médica Bruna Moreira chegou por aqui, grávida de sua segunda filha, dividida entre o medo e a coragem. O medo da cidade desconhecida,
da falta de amigos, da pandemia. A coragem do que ela chama de renascimento. Verdade. Eu acho que um ano de renascimento para mim. Não só porque minha bebê nasceu, minha segunda filha nasceu no meio da pandemia, mas um renascimento no relacionamento com meu marido, um renascimento de mudar para uma outra cidade, de trabalhar de uma outra forma que eu nunca tinha trabalhado. Eu tenho certeza que ela sentiu isso no parto, na escolha, nas escolhas que a gente teve aqui. A gente procurou um centro de parto natural para ela nascer da forma mais respeitosa e carinhosa e até segura, tentando fugir um pouco dos hospitais com um certo medo de contaminação por Covid. Eu vou contar toda essa história para ela, que ela nasceu, foi gestada no meio de uma pandemia, nasceu no meio de uma pandemia, ela nasceu no primeiro dia de primavera, depois aqui de quase muitas semanas de seca em Brasília. Ela chegou no primeiro dia de primavera, acho que no segundo dia de chuva, depois de um tempão de seca. O tecido fino que envolve a arte da vida, que surpreende a cada movimento desconhecido, é o mesmo que sustenta as relações de confiança. Um balé orquestrado pelas mãos seguras de quem é capaz de trazer à luz nova vida, mesmo quando a escuridão ocupa a linha do horizonte. Renata Reis é médica, ginecologista e obstetra e compõe um trio de mulheres que criou uma instituição especializada em partos naturais. O nome que elas escolheram, Luz de Candeeiro, é fruto do sonho de uma delas. Torna uma casa de parto algo iluminada de poesia. Renata explica a poesia e o lugar sonhado. Um lugar em que as mulheres eram cuidadas em todas as fases da sua vida. E ali elas tinham as suas necessidades atendidas e podiam caminhar livremente, pisar na grama e podiam ter seus filhos, sempre amparadas por outras mulheres. E tinha um candeeiro, uma luz que era impressionantemente suficiente, assim, nem muito forte que ofuscava e nem muito fraca que você não conseguia enxergar o que era preciso. Então, Luz de Candeeiro vem daí. É poesia pura, a vida tem que ser poética. E foi lá, na Luz de Candeeiro, que a Bruna encontrou a segurança necessária em meio a um tempo inédito para ver a sua filha Henrietta nascer. Escolher parir fora do hospital não é uma escolha que se faça a partir de um lugar de medo, né? Mas uma escolha que se faz a partir de um lugar de uma convicção de que a gestação, o trabalho de parto, o parto e o nascimento são manifestações da saúde, da fisiologia, e não são doenças que precisam de tratamento no hospital. Tem um obstetra francês, o Michel Audin, ele publicou o primeiro artigo sobre parto na água na década de 70, se eu não estou enganada, e ele tem uma frase que é muito conhecida, que é assim: para mudar o mundo, é preciso primeiro mudar a forma de nascer. E tem uma frase que acompanha a Luz de Candeeiro desde que ela nasceu, que é: mudando o mundo, uma família de cada vez. Então, a gente leva essa missão muito a sério, de verdade, assim. É um propósito, né? Quando a pandemia de coronavírus obrigou a esvaziar a plateia do circo real da nossa vida, uns tantos adoeceram, outros tantos perderam a vida. Mas a maioria de nós aproveitou a oportunidade para se reinventar, para renascer. Eis a oportunidade que nos deu essa pandemia, que ainda está nos dando, essa introspecção, de conhecer você um pouco melhor. Nós conhecemos muito o lado de fora, estamos muito preocupados às vezes com a nossa aparência, né? Com a maquiagem, com a pele, com o cabelo, com a roupa, e às vezes não percebemos o brilho no olho, essa alegria interior, o contentamento com a existência. Então, você veja só, todo esse estar em casa faz a gente revelar para nós mesmos até aspectos que não são muito bonitos, né? Da impaciência, da pressa de resolver uma questão. Quando você, ao ficando mais tempo com você percebe que não existe essa pressa, porque nós somos o tempo.
Esse ano de 2020 foi mesmo assustador. De repente, um monstro imaginário passou a tomar conta do nosso tempo. E nós gastamos boa parte do nosso tempo para ficar livres dele. A possibilidade do isolamento nos fez repensar alguns valores da nossa vida. Nós somos seres sociáveis, nós gostamos de nos encontrar, de dar cheiro, de abraçar, não é? E esse é um momento de espera. E esse momento de espera, se a gente souber esperar, vai ser mais gostoso ainda. Vai ser tão comovente, não é? Quando você puder abraçar seus pais, dar um beijinho neles, na mamãe, no papai, vai ser tão bom, né? A Terra está girando em torno de si mesma em 24 horas, em 365 dias em torno do Sol. Nós não apressamos o planeta, como não podemos retardá-lo. Por que passar rápido, se agora estamos vivos e vivas aqui? A pressa que existe lá fora para que a vida recupere sua normalidade é tão intensa quanto a espera para entrar no palco do circo. Os minutos que antecedem a abertura da cortina são os mais tensos, são solitários, apesar do coletivo. Exigem concentração, exigem firmeza, sobretudo, exigem entendimento do que é ser só. Acho que todos nós tivemos um encontro com a solidão. Alguns conseguiram passar do nível em que a solidão é exclusão social, é fracasso social, é falta absoluta daquele que garante a gente no mundo, e ir para um segundo momento que é a solitude. Na solitude, a capacidade de ficar conosco, a capacidade de ficar em solidão produtiva, isso é a condição para a gente ir e estar no grupo de uma outra maneira. Compreender a si mesmo sempre nos faz entender melhor a passagem do tempo. E a angústia da espera se transforma em êxtase toda vez que a porta se abre. E é a vida aqui fora que nos ensina. Sempre é tempo de aprender alguma coisa. A literatura ocidental se encarregou de tornar eternas as grandes aventuras. Os dois primeiros registros épicos do Ocidente são creditados a Homero. A Ilíada conta os 10 anos da Guerra de Troia e a vitória de Odisseu. A Odisseia relata o retorno de Odisseu, ou Ulisses, como ficou conhecido o mito romano, para Ítaca, sua cidade de origem. Viagem que durou outros 10 anos. Ao todo, então, foram 20 anos de aventura, enfrentando e superando grandes perigos. Ulisses fez o que parecia impossível. Venceu um a um os obstáculos e voltou para casa. O ano de 2020 fez cada um de nós viver uma odisseia pessoal. Guardadas todas as diferenças com a original, nós também gastamos muito tempo da vida para vencer obstáculos, para nos livrarmos de perigos e para alcançarmos um equilíbrio que sempre parece estar um pouco mais distante do que a gente gostaria. Ulisses usava a astúcia, a inteligência para se salvar. Hoje, a nossa grande aliada é também a nossa maior adversária, se não soubermos usá-la. A tecnologia. Quando falam que a tecnologia, que os algoritmos vão ser capazes de perceber, e percebem, né, o que nos interessa numa tela, para onde os nossos olhos vão, quais são os nossos interesses, se eu não sei, se eu não me conheço, a tecnologia vai facilitar o conhecimento de mim mesma. Então, ela não é um empecilho. Agora, temos que saber usá-la, como tudo. Se nós não sabemos usar, nós somos engolidos, tragados, desaparecemos. Mas o importante é que você saiba para que nós usamos a tecnologia.
Eu usei para me comunicar, para ensinar as pessoas a meditar, a fazer respiração consciente, para dar aconselhamentos a pessoas que pediram, para transmitir ensinamento. Escolher caminhos, arriscar novas rotas, ousar nas escolhas, isso faz a vida ser um espetáculo único e nos faz ser protagonistas da história, mesmo quando o tempo se impõe mais exigente. É preciso ter leveza e criatividade. Olha, tem personagens históricos que ajudam a gente entender isso, e tem momentos históricos como esse da pandemia que convidam a gente a se aproximar disso, né? E dos personagens históricos que precedem os psicanalistas, esses escutadores profissionais, estão os palhaços, aqueles que trabalham no circo, os errantes, os moradores de rua, os imigrantes, os migrantes, todos aqueles que, assim, estão em trânsito, têm vidas em estrutura de viagem, né? Sí, sin duda. Yo acho que si yo era un buen ser humano, esto me volvió mejor ainda ser humano. Sin duda alguna. Yo acho que esto fue un aprendizaje, sin duda alguna, para el mundo entero, para la vida, ¿no? Como te vuelvo a repetir, yo acho que la gente se volvió más ser humano, porque vio esto, no precisas tener dinero, sin dinero, esta pandemia pega a todo el mundo. Lo único que vale es tu vida y la forma como tú vives, y quizás hay gente que no tenía tiempo, sobre todo la gente de dinero, no tenía tiempo de estar con su familia, de sentarse un tiempo. Ahora ellos olharon y observaron realmente cómo es la vida. Tuvo más tiempo, ¿no? Muito do comportamento humano está associado às experiências que vivemos, como indivíduos e como integrantes de coletivos. O isolamento, que funcionou como proteção em 2020, também botou à prova alguns dos nossos mais elementares valores. Nós temos uma série de mecanismos que nos conduzem a um processo consumista que nos faz trocar os valores das coisas, né? Então, por exemplo, o nosso maior patrimônio hoje em dia, que é o patrimônio natural, que sempre foi o nosso maior patrimônio, hoje em dia nós sabemos que ele também é um patrimônio do ponto de vista biotecnológico, do ponto de vista econômico, é um patrimônio antropológico. Nós temos culturas que estão ainda aí com chances de serem salvas, que podem nos oferecer visões filosóficas importantes do mundo, inclusive visões de como nós conseguiríamos lidar de uma forma sustentável com o mundo. Essa é uma lição, né, desse 2020, o tanto que nós precisamos pensar coletivamente, porque ninguém existe sozinho, né? As minhas escolhas e as minhas atitudes, sem nenhuma sombra de dúvida, interferem e podem gerar consequências na vida de outras pessoas. Então, acho que é uma convocação. Essa crise que a gente está vivendo é uma convocação para que a gente consiga preencher o nosso olhar de coração, de solidariedade, e que a gente considere na nossa tomada de decisão individual os impactos que essas decisões podem ter coletivamente. Um dia antes do parto, meu marido falou isso para mim, até me emociona. Uma poesia, na verdade, uma poesia não, um trecho de um livro do Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, e ele fala assim, que a vida às vezes esquenta, às vezes a vida esfria,
mas sempre, independente do momento, o que a vida quer da gente é coragem. Isso ficou gravado, acho, como a grande frase, o grande poema desse ano, dessa gestação, desse ano, que foi um ano em que a gente precisou coragem, acho que todo mundo, né? Não só das gestantes, mas de todo mundo. Sinceramente, eu acho que uma palavra que define 2020 é a palavra amor, cara. Sinceramente, foi porque assim, eu recebi tanto amor das pessoas que estão próximas a mim, dos meus familiares, dos meus amigos, e dos pacientes também. Sem número de pacientes meus mandando mensagem, falando que estava rezando por mim, que estava torcendo pela recuperação. O que eu tenho falado para mim mesma ouvir, para as mulheres de quem a gente cuida, é que a gente precisa encontrar recursos de subir a superfície, pegar um bom fôlego e continuar nadando mais um tempo, né? Porque a vacina vai chegar, a gente torce muito por isso, mas até que isso esteja de fato estabilizado, que a gente tenha uma boa parcela da população vacinada, a gente sabe que não é esse tempo que a gente gostaria que fosse, né? Então, é isso, acho que precisamos subir a superfície, tomar um bom fôlego e continuar nadando. Ele diz assim, não, nós estamos no mesmo barco, e se nós nos ajudarmos mutuamente, este barco chega na outra margem. Mas se eu ficar pensando só em mim, não vamos chegar em lugar nenhum, porque vai precisar do esforço de todos para fazer essa travessia. Dias melhores com certeza virão, se Deus quiser, estão próximos. Mas assim, enquanto a gente não tem a certeza aí de uma comercialização imediata da vacina, se proteja aos seus. A palavra Buda quer dizer despertar, é onde nós perceberam a finitude e estão apreciando cada instante da vida. Não tem pressa de chegar lá, nem tem nostalgia pelo que foi, mas, puxa, eu acordei hoje e não morri. O que será meu dia? É o mesmo de ontem? Nunca é o mesmo. Às vezes chove, não chove, tem vento. Você poder ver o raio de luz que bate numa folha e se há uma gota d'água, existe coisa mais maravilhosa do que isso. Nessa linha do horizonte da gente, tem lugar para poesia? Não só tem lugar, como acho que os que melhor atravessaram essa jornada da Covid são aqueles que conseguiram perceber e se reconciliar e às vezes criar para si uma poética, né? Uma poética é o que? Uma outra linguagem, uma outra maneira de estar na linguagem. Porque se a gente não fizer isso, como queriam os surrealistas, toda a nossa capacidade de sonhar vai ser feita com linguagem velha, com sonhos pré-fabricados, com, enfim, alguém sonhando para você e dizendo, vem por aqui, fica nesse cercadinho, e é isso que temos. Se depender da nossa família, ele só vai morrer junto com nós. Morreu o circo, nós morremos junto com ele, vamos ser enterrados tudo junto. Então, assim, se hoje está ruim, amanhã pode ser melhor. Então, a gente nunca pode desistir. E a gente também, no circo, nunca pode deixar essa magia morrer. Então, a nossa intenção é sempre, vamos pensar positivo, amanhã vai ser um dia melhor e o circo vai permanecer vivo.